Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje com mais uma aula sobre o Código de Ética de Enfermagem. Lembrando que nós temos aí uma playlist para você com várias aulas sobre o Código de Ética, abordando questões, dos artigos dos direitos, dos artigos dos deveres, as penalidades, que são aplicadas para os profissionais de enfermagem, as infrações também, tá bom? Então, para você conhecer um pouco mais, esse estudo do Código de Ética, vai lá na nossa playlist, assiste as nossas aulas. Eu trago também várias questões aqui de concurso para você que está se preparando para o concurso de enfermagem. Então, deixa logo o seu like e o seu comentário. E se ainda não é inscrito, corre para se inscrever, tá? Porque você vai receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, essa aula ela está voltada para a resolução de questões referente aos nossos deveres, Nós temos aulas aí que nós estudamos todos os artigos, tratam dos nossos deveres, lá na resolução 564 de 2017, que é o nosso Código de Ética, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão dessa aula, que diz o seguinte: conforme o que preconiza o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, no que diz respeito às relações profissionais, são deveres com exceção da alternativa. Ou seja, tem uma resposta, nas alternativas que não é um dever, tá? Que pode ser direito, pode ser proibições, tá bom? Mas não é um dever. Então, as outras serão deveres. Vamos analisar, então, a alternativa A. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade é o nosso dever, tá bom? Inclusive, é um dos primeiros artigos lá dos nossos deveres que traz aqui esses princípios éticos profissionais, que nós conversamos, que é um princípio de várias outras profissões, tá? Então, essa alternativa A é um dever. Nós estamos em busca daquela que não é um dever. Alternativa B, fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica, também é um dever, tá? A gente falou um pouco sobre esse dever aqui, que as nossas relações, ela deve ser fundamentada sempre no respeito, na prudência, na solidariedade e também lembrando que existe uma diversidade de opiniões e posição ideológica e a gente precisa respeitar, ter muita prudência com relação, a essa diversidade de opiniões e de posição ideológica, tá? Então, é um dever. Alternativa C, conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Essa alternativa C trata-se de um direito e não de um dever, tá? Porque é o nosso direito conhecer as atividades de ensino, pesquisa, que envolvam o nosso local de trabalho e que está sob nossa responsabilidade. Então, aqui, a alternativa C é a nossa resposta correta para essa questão, porque é aquela que não é um dever. Ela é, então, o quê? Um direito, tá bom? E a alternativa D, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria, é um dever também, tá? Então, a alternativa C é a nossa resposta para essa questão. Nessa questão, nós temos aqui também, o Código de Ética, e aí ele pede o seguinte: é correto afirmar que é dever dos profissionais de enfermagem? Então, nessa questão, tem uma resposta que é o dever, tá? As outras podem ser direito, proibições, tá? Mas só tem uma resposta aqui, que é a resposta que diz respeito, aqui aos artigos dos deveres. Vamos analisar então. Alternativa A, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Então, essa alternativa A é um direito nosso, tá? É o nosso direito ter acesso às informações a respeito da pessoa, família e coletividade por conta, do nosso exercício profissional. Então, não é um dever, é um direito. Então, não é a alternativa A. A alternativa B, registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. Isso aqui é uma proibição, tá? É proibido registrar informações incompletas e imprecisas. Então, não é a dever, é proibição. Alternativa C, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade,
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. A gente viu que é um dos primeiros artigos lá dos nossos deveres, né, que traz esses princípios éticos profissionais, tá bom? Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Então, a D, na alternativa D, administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. Então, aqui também é proibido, né, administrar medicamentos sem conhecer quem é a indicação, quais são os potenciais riscos, então é uma proibição, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Então, nós temos aqui essa questão, né, que traz aqui um texto, uma história aqui, para a gente tentar assinalar aqui qual é a resposta correta. Então, nós temos aqui, né, um adolescente que é internado em uma unidade de atendimento socioeducativo, foi encaminhado ao ambulatório com lesão aberta em mão direita. O médico estava em horário de almoço e o enfermeiro estava em reunião com a diretoria. O técnico de enfermagem, que estava de plantão no ambulatório, atendeu prontamente o adolescente, realizando a sutura na mão direita. Após o atendimento, o profissional de enfermagem dispensou o adolescente. No dia seguinte, o adolescente retornou ao ambulatório, queixando-se de dor e alteração da cor da mão lesionada. O médico atendeu o adolescente, que constatou o comprometimento do membro superior direito devido à sutura realizada pelo técnico de enfermagem. Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu. E aí vamos analisar então aqui, né, as alternativas. Se ele cometeu, foi uma contingência, uma imprudência, uma negligência, um indulto ou uma imperícia, tá? Então aqui, né, nesse aspecto ético dessa questão, é para a gente identificar se essa conduta que o técnico teve, né, ele cometeu o quê? Negligência, imprudência ou imperícia, tá, gente? Então, já elimino aqui contingência, que não faz parte aqui dos aspectos éticos, e nem o indulto. Então, a alternativa A e a alternativa D está eliminada. A gente fica aqui para analisar a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, a situação colocada aqui na questão é que o técnico realizou um procedimento que não era de sua competência técnica. Acabou que esse procedimento trouxe aqui, né, uma situação para o paciente, tá? Então, nesse caso aí, ó, o que o técnico ele agiu com o quê? Imprudência, negligência ou imperícia. Então, toda vez que o profissional de enfermagem ele executa uma ação ou um procedimento que não é de sua competência técnica, tá? Que não faz parte de suas atribuições, ele está cometendo uma imperícia, tá? Ele não é perito naquele assunto, né, naquele procedimento, e ele vai e realiza, embora ele tenha um pouco de conhecimento, mas não cabe a ele aquele procedimento, tá? Então, nesse caso, nessa questão aqui, né, ele cometeu o quê? Imperícia, tá? Não é negligência nem imprudência, porque na negligência e na imprudência, ele tem o conhecimento, ele só não age com cautela, né? Ou ele é omisso aqui na hora de executar ali os seus cuidados, tá bom? Mas especificamente nessa questão ele está sendo imperito porque ele realizou um procedimento que não é de competência técnica dele, tá? Então, alternativa E, imperícia. Nessa próxima questão, quando um técnico de enfermagem realiza um procedimento sem possuir habilidades técnicas e qualificação, como por exemplo, passagem de sonda vesical de demora, que é uma função do enfermeiro, que é um procedimento técnico, né, de maior complexidade. Então, todos os procedimentos técnicos de maior complexidade devem ser realizados, é privativo do enfermeiro, tá bom? Então, ele cometeu nesse ato o quê? Imperícia, negligência, imprudência, injúria ou imoralidade. A gente já elimina aqui, então, a injúria e a imoralidade, né? A gente fica aqui para analisar entre A, B e C. Então, né, gente, quando o profissional de enfermagem, ele executa uma ação, um procedimento que não é de sua competência técnica, né, e ele não possui qualificação, ele não tem habilidade técnica, e que aquele procedimento é de um outro profissional, ele está cometendo o quê? Imperícia, tá? Então, toda vez que o profissional de enfermagem ele realiza algo que ele não conhece, que ele não está qualificado, que ele não tem habilidade técnica, ele está sendo o quê? Imperito, tá? Então, alternativa A, imperícia. Nessa próxima questão, considerando a resolução 564, né, de 2017, que discorre sobre o Código de Ética, são deveres profissionais descritos em
Então, nós temos aqui 4 itens, para a gente analisar quais dos 4 itens são considerados deveres dos profissionais de enfermagem, tá bom? E aí vamos marcar lá embaixo depois qual é a alternativa correta. Então, aqui ele traz, vocês olhando para a questão, a gente, né, já consegue descartar aqui alguns itens, porque ele traz os artigos, tá? E a gente viu que os artigos que tratam dos deveres vai do artigo 24 ao 60, tá bom? Então, é importante a gente lembrar ali quais são os artigos que fazem parte, né, dos deveres, dos direitos, das proibições. Isso é importante porque a gente já consegue olhar aqui para os itens e excluir o primeiro item, que traz o artigo 2º, né? O artigo 2º tem a ver com os nossos direitos, e o artigo 22 também está dentro ali, né, do capítulo dos direitos, tá bom? Porque os artigos que tratam dos nossos deveres, ele vai do artigo 24 ao artigo 60, tá bom? Então, nós vamos analisar também, né, se o terceiro e o quarto item, ele está exatamente correto, tá bom? Ele traz o artigo 29, o artigo 39, né, tá dentro lá do capítulo dos deveres, mas vamos ler aqui eles, porque de repente pode ser que tenha alguma frase, algum contexto que não está adequado, tá bom? Então, o terceiro item, artigo 29, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Realmente é o dever, está realmente dessa forma que está descrito lá no Código de Ética. Artigo 39, que é o quarto item aqui a ser analisado. Esclarecer a pessoa, a família, a coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios, intercorrências acerca da assistência de enfermagem também é o nosso dever. Então, está correto o terceiro e o quarto item. Dessa forma, a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa B. Nessa próxima questão, o cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e deve se basear nas orientações do Código de Ética. De acordo com a resolução COFEN 564 de 2017, que estabelece o Código de Ética de Enfermagem, não representa um dos deveres do profissional de enfermagem. Então, a gente tem aqui na alternativa, um desses das alternativas não é um dever, tá? Os outros são deveres, mas uma só alternativa não é dever. Então, pode ser direito e pode ser proibições. Vamos analisar a alternativa A. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos, histórico e culturais que dão sustentação à prática profissional, tá? Então, essa alternativa A, esse artigo, ele é um artigo dos direitos. Só que ele parece muito com o artigo dos deveres. Porque tudo aquilo que vai beneficiar, né, que é em benefício do profissional, nós temos o direito. Então, quando a gente está beneficiando o outro, né, que é a família, o paciente, a coletividade, nós temos o que ali? O dever, tá? Então, lá no artigo dos deveres, ele é muito parecido com esse artigo dos direitos, só que lá aprimorar os conhecimentos, nesse caso, né, para beneficiar quem? A família, né, a pessoa e a coletividade, que aqui no texto, na alternativa, ele não traz isso, ele traz aqui, ó, para dar sustentação à nossa prática profissional. Então, a gente está direcionando isso como um benefício para o profissional, tá? E não para a pessoa, para a família e para a coletividade. Por isso que essa alternativa A, ela é a nossa resposta correta, porque trata-se de um direito e não do dever. Nessa próxima questão, o Código de Ética de Enfermagem é estabelecido na Resolução COFEN 564 de 2017. De acordo com esta legislação, caracteriza-se um dos deveres do profissional de enfermagem. Então, uma resposta aqui traz o dever, as outras não são deveres, tá bom? Então, vamos para a alternativa A. E lá no artigo dos deveres, ele fala que aprimorar os conhecimentos, né? Ele não traz aqui a sustentação para a prática profissional. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Isso aí é um direito nosso, a gente negar-se, né? Se o profissional não quiser ser filmado, fotografado, exposto em mídias sociais, ele tem o direito de negar-se. Então, é um direito, não é um dever, não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob sua responsabilidade profissional, né? Aqui também é um direito, né? Todo profissional ele deve conhecer quais são as atividades de ensino, pesquisa e extensão que estão sendo desenvolvidas ali
né, no local de trabalho que está sob responsabilidade ali do enfermeiro. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. A abstenção aqui de revelar informações confidenciais é o nosso direito e não o nosso dever, tá bom? Então, a palavra abster-se a gente vai encontrar no artigo do direito. Alternativa D, aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Também é direito, tá? Agora, registrar, documentar, aí já seria o dever. Agora, aplicar o processo de enfermagem é o nosso direito, tá bom? Então, só nos resta aqui a alternativa E, né? Que é conhecer, cumprir, fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem, tá? Inclusive, é um dos primeiros artigos também, né, dos capítulos, lá dos artigos do capítulo dos deveres, tá bom? Então, o nosso dever aqui, o quê? Conhecer, cumprir e fazer cumprir o que está no Código, que está também nas legislações e nas normativas aqui do COFEN e do COREN. Então, a resposta correta é a alternativa E. Nessa última questão, durante as atividades de rotina em uma unidade de saúde, um técnico de enfermagem recusou-se a executar a prescrição de enfermagem, pois não constava a assinatura e o número de registro do profissional prescritor. Então, essa situação de recusa está prevista no novo Código de Ética, constando como, né? Então, aqui, se o profissional de enfermagem, ele encontrar, né, ali na prescrição, que ela não consta a assinatura do profissional e nem o registro ali do profissional prescritor, então, nesse caso aqui, o profissional, ele tem o dever, tá, de recusar-se a executar essa prescrição, porque a prescrição, ela tem que ter a assinatura e o número de registro do profissional prescritor, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o dever do profissional técnico de enfermagem fazer a recusa, né, de não executar ali essa prescrição, tá bom? Então, alternativa B. Então, nós finalizamos hoje mais uma aula estudando o nosso Código de Ética de Enfermagem, tá? E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque aí eu vou entender que você está gostando e quer mais conteúdos referentes a esse assunto, tá bom? Aproveita para se inscrever também e ativar o sininho de notificação, ok? Aguardo então vocês na nossa próxima aula.